Oi, professora, sou Daniel Mello, tá aqui minha carteirinha, dá para ver a foto aí. Meu RA é 11/2017, 22155. Vou apresentar minha resolução da prova. Então, bom, no primeiro exercício, era pedido a análise, né, de um escoamento interno de um fluido em um duto circular em regime laminar, e esse fluido, no item A, ia ser um metal líquido, no item B, um óleo, né? E era para comparar os comprimentos de entrada térmico e hidrodinâmico desses fluidos, considerando a situação fornecida, né? A situação proposta aqui pelo aluno. Então, bom, para essa análise, né, eu considerei o metal líquido como chumbo a 755 Kelvin. As propriedades dele eu obtive da tabela A7 do livro base, né, do Impropera. Para o óleo, eu considerei óleo de motor a 340 Kelvin. As propriedades eu peguei ali da tabela A5 do Impropera. E, bom, começando a análise, né, para ambos os fluidos, eu considerei um escoamento com uma velocidade média de 1 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Então, uma velocidade bem baixa, para garantir que os escoamentos fossem laminares, né, em um duto de 10 centímetros de diâmetro, considerando que o número de Reynolds ele é laminar para valores menores ou iguais a 2.300. Então, para a situação A, calculando o número de Reynolds para o metal líquido, né? Então, só substituir os valores das propriedades e da situação proposta aqui, chego em 540,83, um escoamento laminar, né? Substituindo na relação para o comprimento de entrada hidrodinâmico, né, baseado nesse Reynolds laminar, eu chego em 27,04 metros. Já para o comprimento de entrada térmica, que é basicamente multiplicar essa distância pelo número de Prandtl, né, eu chego em 0,46 metros. Então aqui a gente percebe que o comprimento de entrada térmico ele é muito menor do que o comprimento de entrada hidrodinâmico, né? Isso pode ser explicado até pelo próprio número de Prandtl. Como o Prandtl do metal líquido é muito baixo, né? A gente viu aqui que é 0,017, isso quer dizer, né, que a camada limite de velocidades do metal líquido, né, no escoamento externo, ela seria muito inferior à camada limite térmica, né? Então a espessura da camada limite térmica ela é muito maior do que a da camada limite de velocidades. Isso explica porque as camadas, a camada limite térmica ela se fecha aqui, né? Elas se juntam muito antes das camadas de velocidade, porque as camadas térmicas são muito mais espessas. Então esse comprimento de entrada térmico vai ser naturalmente muito menor do que o comprimento de entrada hidrodinâmico. Já para o óleo, né, o item B, fazendo os mesmos cálculos, né, o número de Reynolds, depois o comprimento de entrada hidrodinâmico e o térmico, a gente percebe que ocorre o contrário. Como o número de Prandtl do óleo é muito elevado, né, da ordem de 700 aqui, 793, então aqui acontece o contrário, né? A camada limite hidrodinâmica ela é muito mais espessa do que a camada limite térmica. Então, naturalmente, ocorre esse comprimento de entrada menor aqui, né, hidrodinâmico, porque as camadas se fecham muito antes, né? Então aqui a situação se inverte. O comprimento de entrada hidrodinâmico ele é inferior, e o comprimento de entrada térmico ele é superior, né? Pelos mesmos motivos, só que agora eu estou trabalhando com um Prandtl muito maior do que 1, né? Então a situação se inverte. Bom, na segunda questão era proposta aquela situação de resfriamento, né, da cerveja para a gente propor uma tubulação de cobre e também depois para calcular a quantidade de gelo necessária para o processo, né. Então as hipóteses que eu assumi aqui foram de escoamento em regime permanente, o tubo tem paredes delgadas, as propriedades da cerveja são semelhantes às da água, a 15 graus Celsius, a temperatura de superfície do tubo é uniforme em 0 graus aqui, né, que é a temperatura na qual o gelo está
está passando pelo processo de fusão. Então, aqui a gente tem a vazão máxima de entrada, 6 kg por minuto, né, da cerveja, temperatura média de entrada 25 graus, e ela vai ser resfriada até 5 graus na saída, né? O diâmetro da tubulação é 8 milímetros. Então, primeiro, para calcular qual vai ser o valor gasto, né, para essa tubulação, preciso saber o comprimento da tubulação. Para isso, eu começo calculando o calor perdido, né, pela cerveja, nesse processo de resfriamento. Então, utilizando a vazão máxima, calor específico e a variação de temperatura, eu posso calcular o calor perdido pela cerveja aqui, né? Além disso, considerando essa temperatura de superfície constante aqui, eu vou calcular a temperatura média logarítmica desse processo aqui. Então, calculando em módulo, né, porque é um resfriamento, então eu vou ter 12,43 graus Celsius. Bom, tendo esses valores aqui, para obter o comprimento, né, eu vou precisar também do coeficiente convectivo médio do escoamento. Então, primeiro eu calculo o número de Reynolds do escoamento, né, a gente percebe que vai ter um escoamento turbulento pelo valor de Reynolds. Depois o número de Nusselt médio, utilizando a correlação aqui de Dietz-Boelter, né, para resfriamentos. Então, substituindo os valores aqui, né, eu vou chegar nesse valor aqui para o Nusselt médio, e aí, utilizando esse Nusselt para o cálculo do coeficiente convectivo médio, eu chego em 6.464,11 watts por metro quadrado Kelvin. Tendo o valor desse coeficiente, eu posso escrever o calor perdido pela cerveja também com a multiplicação do coeficiente convectivo médio vezes a área lateral, né, da tubulação, então vai ser a circunferência vezes o comprimento dela, vezes a média logarítmica das temperaturas, né? Então, isolando aqui para o comprimento da tubulação, substituindo os valores, chego em 4,14 metros. Como no item A foi pedido o custo da tubulação, é só multiplicar essa distância pelo custo por metro de tubo, né? Então, R$ 269,16. No item B, era pedida a massa de gelo, né? A quantidade de gelo que devia ser comprada para que esse resfriamento, né, ele ocorresse por 4 horas. Então, considerando o calor latente de fusão do gelo fornecido aqui também, né? Então, bom, a gente sabe que a quantidade de energia perdida pela cerveja durante esse intervalo de tempo vai ser absorvida pelo gelo, né? Vai ser utilizada na fusão do gelo. Então, se eu multiplicar a massa do gelo pelo calor latente de fusão dele, eu vou ter que chegar na quantidade de energia cedida pela cerveja. Então, aqui eu já escrevi direto, né? Já isolei para a massa do gelo aqui. Só substituir todos os valores que eu já tinha, eu chego em 360,32 kg de gelo que devem ser utilizados. Bom, na questão 3, a gente tinha uma destilaria, né, e era para acontecer um processo de aquecimento do caldo de cana, passando por um trocador de casco e tubos, né, um trocador de calor de casco e tubos, que eram fornecidos alguns dados sobre o trocador, a vazão, o diâmetro dos tubos, também que o fluido ali para aquecimento era vapor saturado, né, a pressão de 169 kPa. E, bom, a partir dessas informações, o item A é pedido o coeficiente global de transferência de calor do trocador, né? Então, para o exercício 3, eu assumi as hipóteses de regime permanente, trocador de calor adiabático, propriedades constantes, tubos delgados e, inicialmente, eu estou desprezando as incrustações, né? Então, o item A, considerando as propriedades fornecidas nas tabelas aqui na prova, né, na tabela 1 para o caldo de cana, e também depois o valor dessa temperatura aqui de saturação para o vapor a 169 kPa, né, a gente começa a nossa análise. Então, no item A, que era pedido o coeficiente global de transferência de calor, eu vou começar pelo cálculo do coeficiente convectivo médio desse escoamento, né? Então,
seguindo aquele mesmo roteiro, né? Primeiro calculo o número de Reynolds, percebo que é um escoamento turbulento, depois calculo o número de Nusselt, só que agora utilizando a relação para aquecimento aqui, né? Então, tendo o número de Nusselt médio, eu chego no coeficiente convectivo médio, só substituindo os valores aqui, né? Então, 6.039,61 watt por metro quadrado Kelvin. Como a gente estava desprezando as incrustações, e eu também estou assumindo que não, eu estou desprezando a convecção no exterior dos tubos, né? Então só acontece convecção no interior dos tubos, devido à passagem do caldo de cana ali, né? Então eu posso assumir que o coeficiente global de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo médio, então os mesmos 6.039 watts por metro quadrado Kelvin obtidos aqui. Bom, para o item B, era pedida a área de troca térmica, né, dessa tubulação. Então, agora eu vou considerar, né, aquela informação da pressão do vapor saturado e pegar na tabela a temperatura de saturação, que eram 115 graus Celsius. Né? Eu vou lá também buscar os valores de entalpia desse vapor saturado para chegar no valor da entalpia de vaporização dele. Então, esse valor aqui depois vai ser útil para a nossa análise. Bom, para o cálculo da área de troca térmica, né, primeiro o que eu vou calcular é o calor absorvido pelo caldo de cana. Então, posso calcular isso pela vazão máxima vezes o calor específico, vezes a diferença entre as temperaturas de entrada e saída do caldo de cana. Né? Chego nesse valor aqui, o calor absorvido. Considerando a temperatura do vapor saturado e as temperaturas de entrada e saída do caldo de cana, eu também posso calcular a temperatura média logarítmica desse escoamento. Depois eu vou utilizar esse valor. A gente sabe que o calor fornecido ali, né, pelo fluido em volta dos tubos, ele pode ser descrito como coeficiente global de transferência de calor vezes a área de troca térmica vezes a temperatura média logarítmica. Né? Então, isolando para a área e substituindo os valores, eu chego em 20,87 metros quadrados. No item C, era pedido o número de tubos e o número de passes nos tubos, né? Considerando que o comprimento do trocador ali era de 2,5 metros. Então, primeiro eu calculei a vazão mássica em cada tubo individual e depois eu dividi a vazão mássica total pela vazão de cada tubo. Né? Então, fazendo isso, eu cheguei em 40 tubos. Para a quantidade de passes, eu calculei a partir da área de troca térmica. Então, considerando a quantidade de tubos, a área de cada tubo e a área total de troca térmica, né, eu posso isolar para o número de passes e substituir os valores aqui, que eu chego em 2,61, arredondando 3 passes. Para essa situação inicial aqui, eu também calculei a efetividade do processo, né, porque depois esse valor vai ser útil para a gente. Então, calculando a efetividade, sabendo que a entalpia de vaporização do fluido em volta do trocador ali, né, o fluido do casco, ela é muito superior ao calor específico do caldo de cana, né? Então eu posso utilizar essa relação aqui para a efetividade do processo. Então, para essa primeira situação, eu tenho 82,18%. Então, eu tenho 82,18% da máxima quantidade de calor possível sendo trocada ali, né? Para o item D, era pedido uma análise semelhante, só que agora considerando as incrustações, né, que resultam em um fator de deposição ali nos tubos. Então, considerando o coeficiente global anterior e agora essas incrustações, né, eu posso calcular um novo coeficiente global de transferência de calor, que 2.147,89 watt por metro quadrado Kelvin, então a gente percebe que reduziu bastante, né? O anterior era 6.039. E, bom, tendo esse novo coeficiente, eu faço um cálculo semelhante a outra situação, né? Calculando o NUT e depois a efetividade do processo, e aqui eu chego em 0,4585. Então, mais ou menos ali 45,85%, né, de efetividade. Quando a gente compara uma efetividade com a outra, né, a gente percebe que acontece uma redução muito expressiva, né, de um processo para o outro. Então, a redução calculada aqui foi de 44,21%.
Isso devido só às incrustações, né? Então a gente percebe como isso acaba comprometendo o processo. Bom, essa foi a minha resolução da prova, está aqui o meu nome e o meu RA.